Ninguém escapa da justiça de Deus. Oração poderosa do Salmo 35, para quem está sofrendo com injustiças. Quando a injustiça te cerca e o silêncio parece ser a única resposta, há um tribunal que não se cala. O tribunal de Deus. Muitos acreditam que escaparão impunes de suas ações, mas o Salmo 35 revela que ninguém foge do olhar do Altíssimo. Hoje você verá algo que poucos entendem. A justiça divina não falha. Ela apenas espera o momento exato para agir. Neste vídeo você vai descobrir como Deus defende aqueles que foram traídos, humilhados ou injustiçados. Esta não é apenas uma oração. É um clamor que ativa os céus e muda o rumo da tua vida. Cada palavra deste salmo é uma espada espiritual empunhada pelo próprio Deus em favor dos que clamam por verdade. Enquanto muitos duvidam, os justos se levantam. O inimigo pode ter tramado contra você, mas o Senhor está prestes a inverter o jogo. Hoje você vai aprender a liberar a justiça divina sobre a tua causa e verá que o mesmo Deus que defendeu Davi também vai lutar por você. Ao longo deste vídeo, revelarei como identificar os sinais de que Deus já começou a agir e guiarei você em uma oração poderosa do Salmo 35, feita para quem carrega o peso da injustiça. Se você assistir até o fim, vai sentir o momento exato em que o Espírito Santo começa a mover as peças invisíveis da tua vitória. Este é o ponto de virada da tua história. A partir de agora, a injustiça perde força e a verdade ganha voz. Prepare-se para ver o agir de Deus como nunca antes. Enquanto o homem se apressa para acusar, Deus observa em silêncio. A justiça dos homens é limitada, mas a de Deus é perfeita, e nenhum erro humano pode anulá-la. Existem batalhas que não se vencem com palavras, e sim com joelhos dobrados. O Salmo 35 revela esse segredo. Quando o justo é atacado sem motivo, o próprio Deus se torna seu advogado. Ele não apenas escuta, ele age. E quando ele se levanta, toda língua que se ergue contra você é confundida. Hoje, quem te fez sofrer acredita que escapou. Acredita que te feriu sem deixar rastros. Mas a verdade é que cada lágrima foi registrada no tribunal celestial. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. O tempo da dor é o tempo em que Deus constrói o caminho da restituição. E quando ele julga, não há recurso, não há defesa. O Salmo 35 é a voz dos que foram injustiçados e calados. É o grito do inocente que confia no poder divino para restaurar o equilíbrio. É a lembrança de que a vingança pertence ao Senhor e que a sua justiça é certeira ainda que demore aos olhos humanos. Neste momento, a tua dor está sendo usada como prova diante de Deus. E o mesmo Deus que ouviu Davi também está ouvindo o teu clamor agora. O julgamento começou no invisível, e você verá os sinais quando a verdade começar a emergir, silenciosa e implacável, nas mãos do Criador. O Salmo 35 não é apenas uma súplica por ajuda, é um decreto espiritual. Ele revela o poder de entregar a batalha nas mãos de Deus e confiar que o invisível é mais real do que o que se vê. Davi não pediu armas, nem aliados, ele pediu que o próprio Senhor pelejasse por ele. Essa atitude mostra que a maior força de um justo é saber quando parar de lutar com as próprias mãos e deixar que o céu assuma o comando. Neste salmo, a justiça divina se manifesta em duas direções: proteção e exposição. Deus protege os que são fiéis e expõe os que agem nas sombras. Há uma ordem silenciosa no mundo espiritual que começa a se mover quando o coração ferido escolhe perdoar e orar em vez de revidar. É nesse instante que a justiça de Deus começa a operar, porque ele age onde o homem não pode interferir. Ao orar com fé o Salmo 35, você invoca a presença do Senhor dos Exércitos para lutar por você. E quando ele entra em cena, tudo muda. O tempo começa a se alinhar. As máscaras caem, os laços se desfazem e a verdade se revela. É por isso que este salmo não é apenas uma defesa, mas um despertar espiritual. Ele te ensina a descansar no poder de Deus, sabendo que nenhuma força contrária pode resistir àquele que confia na justiça do Altíssimo. Quem medita neste salmo se torna invisível às armadilhas do inimigo,
e visível ao olhar protetor de Deus. É o ponto onde a fé deixa de ser teoria e se torna escudo. Existem momentos em que o sofrimento parece não ter sentido e a injustiça se torna uma ferida aberta. É nesse ponto que o inimigo acredita ter vencido, mas é também nesse ponto que Deus começa a escrever o capítulo mais poderoso da tua história. Quando a tua verdade é negada, o céu toma nota. Quando te calas diante da humilhação, Deus fala em teu favor. E quando perdoas sem entender, o reino espiritual se move para te exaltar. A injustiça é o solo onde Deus planta o milagre da restituição. Nada é desperdiçado. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite em que você quis desistir, se transforma em testemunho. O inimigo pensa que destruiu, mas apenas preparou o cenário da vitória. A cruz foi o maior ato de injustiça do mundo, e dela nasceu a maior prova de amor e redenção. Assim também acontece contigo. O que foi usado para te ferir, Deus usará para te fortalecer. Quando a dor tenta apagar a tua fé, é o sinal de que o julgamento de Deus está próximo. A injustiça não é um castigo, é uma convocação. É o chamado para confiar no invisível, mesmo quando tudo à volta grita o contrário. É o momento em que Deus testa o teu coração e mede a tua entrega. Quem permanece fiel no tempo da injustiça é promovido quando a verdade é revelada. O Salmo 35 te ensina que sofrer com dignidade é lutar com armas celestiais. Quem suporta em silêncio vence em glória. O maior erro do ser humano é confundir o silêncio de Deus com a ausência. Quando ele se cala, é porque está trabalhando em níveis que o teu olhar ainda não alcança. O tempo dele não é de demora, é de precisão. Enquanto você se pergunta por que nada acontece, o Senhor está alinhando corações, removendo barreiras invisíveis e preparando a cena exata onde a justiça será manifesta. O Salmo 35 mostra que Deus nunca reage no impulso. Ele espera o momento certo para agir. A sua justiça não apenas corrige, ela ensina, transforma e revela. Quando Davi pediu ao Senhor que pelejasse por ele, não viu resposta imediata, mas viu o resultado perfeito. Deus o exaltou sem que ele precisasse se defender. Essa é a diferença entre a reação humana e a justiça divina. Enquanto o homem busca revanche, Deus busca redenção. E quando a justiça vem das mãos do Criador, ela restaura o inocente e expõe o culpado de maneira que até o mundo reconhece o agir divino. Por isso, o silêncio de Deus não é descuido, é estratégia. É no aparente vazio que o milagre ganha forma. A paciência é a prova da fé, e quem confia no tempo de Deus aprende a descansar mesmo sem entender. No instante em que o teu coração escolhe a paz, o inimigo perde o poder de te perturbar. A justiça de Deus não falha, ela apenas chega na hora exata em que será impossível negá-la. Há uma diferença entre pedir ajuda e entregar completamente. Muitos oram pedindo que Deus haja, mas continuam tentando resolver com as próprias mãos. O Salmo 35 é um convite à rendição completa. Ele ensina que a verdadeira vitória não vem quando o inimigo cai, mas quando você decide sair do campo de batalha e permitir que o próprio Deus lute por você. Quando o coração se entrega de verdade, o medo se cala. A ansiedade perde força, e a fé começa a conduzir cada passo. Deus não precisa da tua pressa, precisa da tua confiança. A entrega total é o ato de quem reconhece que já fez tudo o que podia e agora coloca o resultado nas mãos do Criador. É nesse momento que o sobrenatural acontece, porque a fé substitui o controle e o Espírito Santo assume o comando. Ao entregar, você se retira da guerra humana e entra no território divino. É ali que o Senhor dos Exércitos peleja por você. Desfaz armadilhas, muda corações e transforma derrotas em testemunhos. O inimigo tenta te cansar, mas Deus te quer em silêncio, observando o que ele vai fazer. O Salmo 35 não é uma oração de desespero, é um pacto de confiança. É a declaração de quem diz: Senhor, eu não quero vencer por orgulho, eu quero ver a tua justiça brilhar.
E quando essa entrega é sincera, o impossível se curva diante da fé. Senhor, Deus de justiça e verdade, diante de ti, me coloco com a alma cansada, mas confiante. Tu sabes o que foi dito nas sombras, conheces o que foi feito em silêncio e vês aquilo que o mundo tentou esconder. Tu és o juiz supremo, aquele que não se engana, que não se deixa iludir por aparências e que nunca esquece o clamor dos justos. Hoje eu te peço, em nome do teu poder e da tua misericórdia, peleja por mim, Senhor, como pelejaste por Davi. Levanta-te em meu favor e toma o escudo e a espada. Que cada acusação injusta perca a força, que cada armadilha armada contra mim seja desfeita, antes mesmo de se completar. Que os planos do inimigo se confundam e que o mal não encontre morada em meu caminho. Que toda palavra mentirosa se cale, que toda intenção impura seja revelada e que o teu nome seja glorificado na minha vida. Tu és o Deus que não dorme, o juiz que nunca se atrasa. Nada escapa do teu olhar. Sei que cada lágrima que derramei foi registrada diante do teu trono. Sei que cada dor que silenciei não passou despercebida por ti. Por isso, Senhor, entrego-te agora cada ferida, cada injustiça, cada palavra dita contra mim. Lava o meu coração para que eu não guarde rancor e ensina-me a perdoar sem esquecer o teu poder. Defende a minha causa, Senhor, e mostra que o teu braço é forte. Que os que tramaram contra mim vejam que há um Deus que luta pelos seus filhos. Que todo mal-intencionado compreenda que ninguém pode tocar em quem está sob tua proteção. E que a verdade, mesmo que demore, brilhe como o sol do meio-dia diante de todos. Tira-me do peso da angústia e da dúvida. Que a minha fé seja maior que o medo e que o teu espírito me sustente quando a esperança parecer fraca. Renova em mim a coragem de seguir, a paciência de esperar e a sabedoria de compreender que o teu tempo é perfeito. Dá-me serenidade para não responder ao ódio com ódio e força para permanecer de pé quando tudo em volta parecer ruir. Senhor, transforma esta dor em aprendizado, este silêncio em escudo, esta fraqueza em testemunho. Usa cada lágrima como semente de vitória e faz com que a minha história sirva de prova viva do teu poder. Que todos saibam que não foi a força humana que me sustentou, mas o teu espírito que me ergueu quando eu não tinha mais forças para lutar. Eu te entrego, Senhor, cada nome, cada ofensa, cada injustiça. Entrego também o meu coração, para que não se contamine com o desejo de vingança. Ensina-me a vencer sem ferir, a triunfar sem me exaltar, e a honrar o teu nome em cada resultado. Que a tua justiça não apenas me defenda, mas me transforme. Hoje eu declaro, a guerra já não é minha, é tua. E quando tu pelejas, nenhuma força do mal permanece de pé. Quando o Senhor dos Exércitos entra na batalha, o impossível se curva e a verdade se ergue. Eu creio que a tua justiça virá, não quando eu quiser, mas quando for perfeita aos teus olhos. Por isso descanso em ti, Deus de fidelidade, porque sei que mesmo no silêncio, tu trabalhas. Mesmo na espera, tu agis. E mesmo quando tudo parece perdido, é aí que o teu plano começa. O teu julgamento não é para destruir, é para libertar. E eu, Senhor, espero confiante pelo dia em que a tua justiça será vista claramente, e todos saberão que o Senhor lutou por mim. Em nome de Jesus Cristo, meu advogado e redentor, eu oro e declaro: o mal foi quebrado, a injustiça desfeita, e a vitória já foi decretada no céu. Amém. A partir deste momento, a tua história muda de direção. Aquilo que parecia perdido começa a se alinhar sob a vontade soberana de Deus. O que era humilhação se tornará honra, o que era vergonha será testemunho, e aquilo que te feriu será usado como ferramenta de restauração. Porque o Senhor, o Deus do Salmo 35, já decretou no invisível a tua vitória. Esta é a hora de declarar com fé o que o céu já confirmou. Diga com convicção: Senhor, peleja por mim. Cada vez que você pronuncia essas palavras, algo se move no mundo espiritual. Os inimigos invisíveis perdem força.
As correntes da opressão se rompem e o Espírito de Deus começa a colocar cada coisa no seu devido lugar. A vitória que parecia distante está mais próxima do que imagina, porque Deus não falha em suas promessas. A justiça divina não chega com ruído, chega com propósito. Ela não vem para destruir, vem para revelar. Deus não quer apenas te livrar do mal, Ele quer mostrar por meio de você que o bem sempre triunfa. Por isso, não permita que o medo ou a pressa apaguem a tua fé. O tempo de Deus é o exato momento em que o impossível se dobra. O Senhor te fará lembrar que cada queda foi um ensaio para a tua elevação. O que antes te feriu agora será o degrau da tua vitória. E os que riram de ti verão o brilho da tua restauração. Quando Deus decide agir, ninguém impede, ninguém retarda, ninguém nega. Ele não precisa justificar seus planos, apenas cumpri-los. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro que toda força de injustiça está quebrada. Declaro que o tempo de humilhação acabou e que o tempo de honra começou. Que os que tramaram contra ti verão Deus te levantar diante dos mesmos cenários onde tentaram te derrubar. Que as portas que foram fechadas se abram diante do poder da palavra e que a tua fé se torne testemunho. Erga a cabeça, respire fundo e confie. Deus já decidiu a teu favor. A sentença foi assinada no céu e nada poderá anulá-la. O Senhor te chama para viver não como vítima, mas como testemunha do poder da justiça divina. A tua vitória não virá de mãos humanas, virá do próprio Deus, e ela será tão clara que ninguém poderá duvidar. Porque o mesmo Deus que sustentou Davi está sustentando você. O mesmo Deus que calou os inimigos do justo vai calar os teus. E quando o dia da tua vitória chegar, e ele chegará, você entenderá que cada lágrima, cada espera e cada silêncio foram necessários para provar que ninguém escapa da justiça de Deus, mas também ninguém escapa da sua infinita misericórdia. Chegamos ao ponto onde o coração entende o que os olhos ainda não veem. A justiça de Deus não é apenas correção, é cura. Ela não vem para punir, vem para equilibrar o que o mal tentou distorcer. Quando Deus age, Ele restaura e também oferece arrependimento. É assim que a misericórdia e a justiça se unem. Uma limpa, a outra transforma. O Salmo 35 não termina com vingança, termina com adoração. Davi não ergueu a voz para se vingar, mas para agradecer. Ele entendeu que o propósito da provação era revelar a fidelidade de Deus. E hoje esse mesmo propósito se cumpre em você. O sofrimento não foi em vão. As lágrimas que caíram em silêncio agora se tornam sementes de vitória. O céu ouviu o teu clamor e o Senhor já está agindo onde você não pode alcançar. O tempo da aflição se encerra e nasce o tempo da revelação. Deus vai te mostrar por que precisou permitir certas coisas. Ele vai provar que nenhuma ferida foi desperdiçada e que todo atraso foi preparação. Você não perdeu tempo, ganhou maturidade. Não perdeu força, ganhou unção. E o que parecia o fim é, na verdade, o início de uma nova estação. Agora é o momento de levantar a cabeça e seguir confiante. A justiça divina não tarda, apenas espera o instante em que o testemunho será completo. Quando Deus te justificar, será de forma tão clara que até os que duvidaram se curvarão diante do que Ele fez. E quando isso acontecer, você compreenderá o verdadeiro poder do Salmo 35. A justiça que liberta, a fé que sustenta e o amor que nunca falha. Compartilhe esta mensagem com quem está sofrendo injustiça. Talvez Deus te traga até aqui não apenas para ser curado, mas para ser instrumento de cura. Porque a justiça de Deus não é um fim, é um começo, o início de uma vida nova, guiada pela fé e protegida pela mão do Altíssimo. Ninguém escapa da justiça de Deus, mas quem confia é alcançado pela sua graça. E é essa graça que te envolve agora, que te restaura, que te ergue e que te faz seguir com o coração limpo e os olhos voltados para o céu. A tua vitória é certa, porque foi decretada por aquele que nunca perde uma causa. A justiça de Deus te acompanha e a sua misericórdia te cobre para sempre.